TV Com, canal 22, Assis na TV. Olá, amigos. Bem, nem preciso explicar que eu estou aqui num momento muito legal. Estou numa sala ambientada, um ar-condicionado maravilhoso. Fui bem atendido na recepção com um cafezinho, com recepcionistas top, indicando que eu posso fazer a minha consulta com o Dr. Luiz Fernando Dias, cirurgião plástico. Tem muitos mitos, muitas lendas a respeito da plástica e muitas pessoas, como você, por exemplo, não sabem algumas dessas questões. Se não, vejamos, vamos perguntar ao Dr. Luiz Fernando Dias. Antes, o nosso abraço, o nosso boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui. Doutor Luiz Fernando, tabu ou mito a sua especialidade, cirurgia plástica, e ainda, essa especialidade, quando é vaidade e quando é necessidade? Bom, na verdade, as duas coisas, não é? As pessoas muitas vezes fazem por vaidade, mas muitas vezes por necessidade. Talvez eu seja suspeito para falar isso, mas eu considero muito mais necessidade. Por quê? Porque o paciente que tem uma alteração que está ali incomodando, e ele consegue, através da cirurgia plástica, a correção dessa alteração, ele vai se sentir melhor. Então, eu não chamo isso de vaidade, não. Eu chamo de necessidade mesmo para ter o melhor bem-estar pessoal, né? A gente estava falando aqui em off, como se diz no jargão jornalístico, sobre a cirurgia capilar, que muitos, principalmente as pessoas que geneticamente olham a foto do pai, do avô, nossa, meu pai ficou careca, será que eu vou ficar? Muitos anos, a cirurgia que a gente chama de enxertia capilar ou transplante capilar. Na verdade, a divulgação é pequena, a gente quer uma divulgação melhor, porque as pessoas imaginam que São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, e na verdade a gente faz essa cirurgia aqui há vários anos. Só que ano passado a gente atingiu o que a gente chama de mega sessão, ou seja, quando você faz essa cirurgia com mais de 2 mil unidades foliculares, mais de 4, 5 mil fios, portanto. Então, isso é uma coisa interessante e a gente proporciona isso aqui na nossa cidade. Ok, a gente proporciona a você essa entrevista com o Dr. Luiz Fernando Dias, falando sobre a necessidade e quando da necessidade de uma cirurgia plástica. O homem tem vaidade também, né? Sim, uma das cirurgias que o homem realiza é essa. Aliás, ele realiza mais do que a mulher, que é o implante capilar. Mas o homem pode fazer rinoplastia, pode fazer lipoaspiração, pode fazer plástica de face. Enfim, na verdade, todas as cirurgias que a mulher faz, o homem pode fazer também. Até mamária, quando o homem tem excesso de volume mamário, que a gente chama de ginecomastia, essa é uma cirurgia que pode ser feita, a correção da ginecomastia. Eu falo aqui com o Dr. Luiz Fernando, Dr. Luiz Fernando Dias, especialista em cirurgia plástica. Normalmente, doutor, quando se vai a um procedimento cirúrgico ou quando a gente vai até um consultório, é indicado que a gente percorra caminhos, faça aí uma seleção natural, veja fotos de cirurgias anteriores. O paciente a gente pode até mostrar fotografias se ele tem interesse eventual em ver um caso, para ter uma noção, por exemplo, de como que é a localização da cicatriz, como é um resultado. Obviamente, isso não pode ser colocado na mídia, é uma coisa que faz a nível ambulatorial, a nível de consultório, porque isso o Conselho Regional de Medicina não permite que você mostre pré e pós-operatório num sistema de divulgação para a mídia, seja televisiva ou revista, etc. Eu digo isso porque felizmente, nós temos muita informação hoje, por um lado, e é até triste constatar algumas cirurgias desastrosas nessa área. Portanto, o senhor, que é um médico top, o que o senhor recomenda? A pergunta será reformulada agora. O que eu recomendo antes da cirurgia, é isso? Bom, inicialmente o paciente deveria procurar referência do médico que ele está procurando, a partir do momento passar em uma consulta. Essa consulta deve ser uma consulta ampla, que satisfaça todas as suas dúvidas.
e que o médico explique para ele os prós e os contras do procedimento indicado. E antes desse procedimento, claro, serão feitos alguns exames de sangue, laboratoriais, alguma avaliação cardiológica ou de alguma outra especialidade que seja pertinente e, eventualmente, em alguns casos, alguns exames de imagem. Então, isso o médico faz a partir de uma consulta médica. Ele consulta seu paciente, vê a queixa, avalia, explica o procedimento e pede os exames pertinentes. Dr. Luiz Fernando, aqui na tela do 22, hoje sendo nosso convidado, esclarecendo dúvidas e perguntas que muitas vezes você mesmo tem curiosidade, e eu recolho isso, doutor, da população, dos amigos, eu mesmo, as curiosidades como anestesia local, medo de cirurgia e também o sucesso da cirurgia para nós, homens, que queremos colocar uma cobertura um pouco melhor. E a pessoa tem a expectativa de que, fazendo a cirurgia, ela vai ter os cabelos de volta, aqueles cabelos maravilhosos dos anos 70. O cara mostra uma foto, naquele tempo, veja, eu tinha esses cabelos. Tem até aquele comercial, mas os meus cabelos não são os mesmos. O senhor me falava a respeito da expectativa, do sucesso. Meu amigo, você deve fazer cirurgia, colocar os cabelos. Você está com essa necessidade, às vezes incomoda a pessoa, né? Cirurgia de enxertia capilar, é lógico que ela não está indicada para todos os pacientes. A gente tem que imaginar que existe a cirurgia para o homem, geralmente ela é feita por um problema que chama-se calvície hereditária ou androgenética. Essa calvície ela tem um grau que vai evoluindo, desde uma pequena entrada até essa entrada aumentar, até a formar a coroinha, juntar a entrada com a coroinha, até que no final você fica com o último grau, que a gente chama só de ferradura, ou seja, o cabelo só na parte occipital e na parte temporal, que é o grau mais avançado da calvície. Infelizmente, até hoje, nós não criamos cabelo, ainda não existe a possibilidade de você criar. O que a cirurgia faz? A cirurgia faz uma redistribuição do cabelo. Me permita, nem esses remedinhos milagrosos que a TV anuncia, olha, tem uma raiz, uma cápsula, vai nascer de novo os seus cabelos. Eu acho que isso não é verdade, né? Isso é totalmente mentira. Um medicamento que faça voltar a nascer um fio que já caiu, que sofreu um processo que a gente chama de miniaturização, perdeu o cabelo. Agora, é claro, nós temos uma perda diária de 70, 80, 90 fios. Isso faz parte, porque parte dos cabelos, eles caem, parte estão em repouso, parte está em crescimento. Então, esse cabelo que cai normalmente no período que é do ciclo do cabelo, então ele cai, o bulbo fica, no outro período ele volta a crescer. É um cabelo sadio que caiu porque faz parte da queda naquele momento. Agora, aquele cabelo que sofreu ação hormonal, no caso da calvície masculina, ação do hormônio masculino, que é a testosterona, ele vai sofrer um processo progressivo que a gente chama de miniaturização. A miniaturização faz com que o cabelo caia e esse cabelo não volta mais. E onde é que vai cair esse cabelo? No padrão masculino de calvície. Ou seja, o cabelo da região da entrada, da região da coroa e da região que a gente chama de corredor, contém o receptor para esse hormônio. Esse hormônio, ele encosta no receptor e promove a miniaturização até que cai e não volta mais. E por que o fio occipital e o fio temporal não cai? Porque não tem o receptor. Então, isso é uma característica de uma alopecia genética masculina, que é esse padrão de calvície. Então, se você atinge um paciente, por exemplo, numa idade precoce, paciente com 20, 30 anos, que começa a perder cabelo, você indica o tratamento cirúrgico, pode indicar sim, só que você tem que indicar também o clínico, aí com alguns medicamentos, não para fazer crescer ou para fazer nascer principalmente cabelo, mas para fazer com que aqueles cabelos que estão em processo de miniaturização voltem à sua característica anterior. Ou seja, um dos medicamentos, ele bloqueia a ação desse hormônio e aí o paciente tem a sensação de ter aumentado o cabelo, não pelo número de cabelos, mas que o cabelo torna-se mais encorpado, porque o cabelo passa a não ter aquele processo de miniaturização. Então, todos os tratamentos clínicos que nós disponibilizamos hoje, todos são para melhorar a qualidade do fio ou para impedir a queda do fio, mas não há nenhum que faça nascer fio que já morreu.
Então, para você colocar numa área que não tem cabelo, é só a enxertia capilar, que na verdade não cria cabelo, faz uma redistribuição. E aí você tira cabelo de uma área que não vai cair, porque é a área que não tem o receptor, e coloca numa área, na área que está em falta. Existem casos, doutor Luiz Fernando, em que a pessoa tem que fazer várias intervenções, várias cirurgias, para ir ocupar o espaço ali, ora vazio, mas que a pessoa tenha maior vontade de voltar a ser aquele que um dia ele foi nos anos 80, aquele cabelo cheio, aquele cabelo que a pessoa toma um banho, passa a mão e já está bem para sair. É interessante a pergunta, inclusive para ser desmistificado, porque eu acabei de falar agora há pouco que não se cria cabelo, a gente redistribui. Então vamos imaginar, o paciente para ter um grau de calvície avançado e objetivar uma cabeleira, aquele cabelo dos anos 70, isso não tem jeito. Imagine que você tenha 100 mil unidades foliculares no couro cabeludo. Se você chega nesse grau de 10 mil, e se você pegar 10 mil e dividir, espalhar, você vai ter sempre uma área de rarefação. Você vai ter o quê? Uma pequena densidade folicular. Então, quando o paciente começa uma calvície com um pouquinho de entrada, e você vê que ele só tem a entrada, ou eventualmente um corredor ou uma discreta coroa, você vai retirar o fuso, você vai conseguir com esse fuso uma concentração adequada para essas áreas, e com um tempo você resolve. Porém, se a desproporção área doadora-receptora for grande, ou seja, tiver muita área para receber, ou o paciente objetivar no futuro um aumento de densidade, daqui a pouco eu vou falar de densidade, aí pode necessitar um segundo, terceiro, eventualmente quarto tempo. Densidade, o que é isso? Quando você avalia com dermatoscópio o couro cabeludo, você põe um aparelhinho e olha no computador, e esse aparelhinho você vê o cabelo nesse aparelho, e ele aumenta bastante, e você avalia 1 centímetro quadrado. Então, 1 por 1. Quantas unidades foliculares tem em 1 centímetro quadrado? Isso chama-se densidade folicular. Então, o paciente normalmente tem de 50, 60 até 100 unidades foliculares por centímetro quadrado. O que é uma unidade folicular? É uma unidade que tem 1, 2 ou 3 fios. Pode eventualmente ter 4, mas é muito difícil. Então, fiozinho é um fiozinho, tem o músculo eletor do pelo, na verdade é um complexo que dista um pouquinho dos outros. É muito simples ver isso no dermatoscópio. Então essas unidades foliculares, quando você remove o fuso, se eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 50 unidades foliculares por centímetro quadrado e um outro que tem 100, esse que tem 100 vai me dar o dobro de enxertos. Porque esse fuso ele tem uma limitação em comprimento. Por exemplo, eu vou tirar a região posterior, eu posso tirar 10 centímetros, 15, 20 ou 30. E tem uma largura, que geralmente é 1,5 centímetro. Aí eu quero tirar 3. Se você tirar 3 centímetros, você não fecha depois. E esse fuso você vai remover e você vai fechar depois primariamente. Não vai ficar nenhum defeito. E existem os casos perdidos que chegam aqui e você fala, não dá, aguenta que você vai continuar ainda sendo um corredor aí de Fórmula 1. As pessoas fazem as piadas, né? Um campo de aviação, sei lá, ou seja, vai continuar careca. Sim, é só o paciente ter um grau de calvície avançado. Se ele tiver um grau de calvície avançado, isso vai acontecer. Embora alguns pacientes com grau de calvície avançado, você explicando tudo isso para ele, e ele opta eventualmente por fazer, mesmo sabendo que a densidade vai ser pequena e o resultado vai ser pobre. Isso depende muito da conversa. Eu já tive paciente dizer para mim, olha doutor, se eu tiver um pouquinho de cabelo, só que eu sinta que o vento bate e faça movimento, já está ótimo. Então é outra história. Agora, bom resultado em cirurgia da calvície, você tem em casos não tão avançados. Para você ter uma ideia, se você não tiver área doadora, vamos supor, se nem essa área da ferradura você tiver, é uma cirurgia que é impossível ser feita, porque você redistribui de uma área que tem para uma área que não tem. Então você precisa ter. E quanto menos você tem, para mais áreas que você vai colocar, pior é o resultado. Viu só? Agora eu vou pedir um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com algumas perguntas e eu as tenho aqui com muita curiosidade. Até já.
Doutor Luiz Fernando, fora de série, explicando, palestrando aqui para o telespectador, porque existe um mito, existe uma curiosidade, existe até um folclore e existe a desinformação. Quem sofre mais com o tempo, o homem ou a mulher? Os dois sofrem. Em matéria de quantidade de pessoas calvas, existe mais homens, com certeza. Só que a mulher sofre muito mais, porque o homem aceita melhor uma calvície. Então o homem começa a ficar calvo, chega uma hora que ele fala, vou raspar a cabeça e vou ser calvo, vou assumir minha calvície. A mulher não consegue fazer isso. Então eu acho que, lógico, guardadas as medidas proporções, a mulher sofre mais. Doutor Luiz Fernando, e em procedimentos mais agressivos, essas doenças mais fortes, nem querendo entrar no mérito da questão, a quimioterapia, por exemplo, o paciente chega e ele tem uma recuperação igual, parcial ou demora mais? A quimioterapia, quando o paciente está sendo submetido à quimioterapia, é porque ele está com um tratamento de uma lesão de um câncer. Obviamente, nenhum tipo de cirurgia estética é recomendada em paciente sendo submetido à quimioterapia. Agora, terminou a quimioterapia, ele voltou, por exemplo, ele foi curado, aí ele pode fazer essa cirurgia, se for problema de cabelo, não tem problema nenhum. Mesmo a radioterapia, que a radioterapia ela é local, a quimioterapia ela é sistêmica. Então, por exemplo, a pessoa tem um tumor na cabeça, cerebral, e vai fazer como complementação do tratamento daquele tumor, cirúrgico ou quimioterapia, vai fazer a radioterapia. Então, a radioterapia ele vai ter radiação local, e nesse local, muitas vezes, existe lesão de bulbo, de folículo, e faz com que a pessoa não tenha mais cabelo. Então, o paciente pode ter o quê? O que a gente chama de sequela, por causa dessa radioterapia, como pode ter sequela por uma queimadura, por exemplo. E nesses casos não tem problema nenhum fazer enxerto de cabelo, porque essa área aceita e o enxerto ele se integra numa área, mesmo tendo sido radiada ou tendo sido agredida por uma queimadura previamente. É sempre importante consultar um médico. Simples essa frase, mas é importante. Nós temos em Assis um especialista nos dando hoje essas informações preciosas. Doutor, e no caso da sobrancelha, tem algum procedimento mais agressivo? Eu noto que algumas pessoas passam lápis para delinear melhor. Então, a sobrancelha, o paciente pode fazer uma tatuagem definitiva ou não, mas se você perder o pelo na sobrancelha, a única forma de você recuperar o pelo da sobrancelha é você colocando o pelo na sobrancelha. Porque eu chamo a tinta de camuflagem. A tinta não vai recuperar o pelo. Então, se a pessoa tiver, lógico, não tem sobrancelha e você pinta, fica melhor. Mas é claro que de perto você vê a ausência do pelo e você consegue notar que ele não tem esse pelo. E quando você faz a cirurgia para reparação da sobrancelha, você faz com o cabelo. E, inclusive, uma cirurgia de porte menor do que a cirurgia de cabelo, porque num cabelo você coloca 2.000, 2.500 unidades foliculares, e na sobrancelha 100, 150 por lado. Então, torna uma cirurgia pequenininha. É claro que todos os enxertos vão ser de fio único, eles vão ter que ter a angulação, lógico, você vai fazer um enxerto de sobrancelha e coloca o fio não cresce para frente na sobrancelha. Então, você tem que respeitar a angulação do fio, a colocação desses fios, a consistência desses fios, e aí você consegue um resultado muito natural e lembrar ao paciente que ele vai ter que cortar periodicamente esses fios, porque eles vão crescer sempre. É fio de cabelo e o cabelo cresce. Doutor Luiz Fernando, cirurgião plástico, lembrando que ele não está apenas na área capilar, nós estamos ressaltando, porque realmente muitas pessoas procuram procedimentos em capitais como São Paulo, Curitiba. Falando em Curitiba e falando em capitais, nós temos alguns expoentes da política nacional que hoje estão fortemente aí na mídia, políticos, quer queira da posição ou oposição, que recorreram à cirurgia. Podemos falar de alguns? Eu não sei se eu vou citar nome aqui, mas não tem problema? Bom, então o ex-candidato Aécio Neves, o senador do PSDB, o Álvaro Dias, o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, ou seja, são alguns que fizeram a cirurgia com um resultado muito bom. Se você não sabe porque o que é um bom resultado numa cirurgia de implante capilar? É bom o senhor esclarecer. As pessoas que são calvas, que têm até esse tipo de complexo, digamos assim, eles
ficam olhando no espelho e olhando também fotos anteriores e querem o preenchimento total. Eu acho que é aí que o senhor quer chegar. Eu quero dizer o seguinte, quando o paciente tem um bom resultado, e o resultado bom não é só você ter densidade e você completar a área calva. O resultado que a gente considera padrão em enxertia capilar é aquele resultado em que ninguém nota que aquela pessoa fez implante capilar. Porque essa cirurgia é bem antiga. Inicialmente fazia-se com punch de mais de 1 centímetro de diâmetro. Era um punch que pegava um monte de unidades foliculares. Aí ficava o quê? Uma verdadeira plantação de milho ou cabelo de boneca, um resultado extremamente artificial na área receptora, na área doadora, uma série de bolas branquinhas, que era onde você tirou e cicatrizava por segunda intenção, resultados inadmissíveis hoje em dia. Então, o paciente muitas vezes não faz esse tipo de cirurgia porque ele tem medo do resultado. Nossa, vou ficar com um resultado artificial. E não fica. Por quê? Porque no caso do homem você mantém a entrada androgênica, faz a linha quebrada, ou seja, não é um fio atrás do outro. A linha anterior só com um fio, eu prefiro o fio de 1 temporal, que é um pouquinho mais fino do que um fio 1 occipital, para a linha anterior, para dar aquele refinamento, que isso eu acho bastante interessante também. E não fazer a linha anterior muito baixa. Às vezes o paciente, principalmente o jovem, que está começando a entrar em calvície, ficar com a testa larga, né? Não, eu quero começar aqui. O que vai acontecer? 2 coisas. Não fica natural e você pode precisar desse cabelo num futuro. Então, tem que manter entre a glabela e a linha inicial pelo menos 8 centímetros e daí para trás. Senão você fica com a testa curta, mas você principalmente se você tiver familiares calvos, é sinal que você pode evoluir. Lembrar que o resultado é muito bom, mas a calvície é evolutiva. Se você opera com 30 anos de idade e fica fantástico o resultado, ele vai ficar fantástico até muito tempo, desde que não progrida. Se o problema for progredindo, você pode ser que precise fazer um outro tempo para completar. Por isso que o tratamento clínico é importante, para retardar ou parar esse processo. Existe um momento, doutor, finalizando, a gente que tem filhos, os adolescentes, que são pessoas que, de repente, têm problemas com espinhas, problemas com complexos. É uma idade em que a pessoa fica ali se testando, a pessoa está indecisa, né? O adolescente que tem muito cabelo e começa a perder o cabelo, existe um procedimento anticirúrgico, ou seja, interromper a queda? Sim, nós fazemos um tratamento clínico. Esse tratamento é testado clinicamente, porque se você não fizer tratamento nenhum num paciente que está perdendo, que é jovem e está perdendo muito cabelo, vai acontecer que o resultado não vai ficar legal, porque ele continua perdendo. Então você tem que fazer com que esse paciente estabilize a sua calvície. Muitos pacientes nos procuram e dizem o seguinte: olha, eu estou com 40 anos de idade, 45, estou com esse grau de calvície, e eu perdi muito cabelo. Quando? Quando eu tinha 25, 30 anos, eu perdi muito. E depois estabilizou, agora eu perco, mas perco menos. Ou seja, ele já está numa fase que a gente chama de estabilização. Ou seja, perder um pouquinho, muitas vezes não. Quando esse pouquinho não é de fio miniaturizado, é normal. 70, 80, 90 fios por dia. Existe problema de tratamento, problema de estresse que leva a isso? Com certeza, o estresse é uma das causas de queda de cabelo. O estresse é uma das causas. Tem paciente relatando queda de cabelo, no caso do sexo feminino, pós-gravidez, né? Qualquer tipo de isquemia no couro cabeludo gera queda de cabelo, porque o cabelo vai migrar para a fase de queda. Ele sofreu um pouquinho de isquemia, ele muda. Então, às vezes, você faz uma cirurgia que não é nem de cabelo. Tá? Uma outra cirurgia, ele pode relatar um pouco de queda. Se ele tiver uma pressão, por exemplo, no couro cabeludo e ficar um pouco de tempo naquela posição, como, por exemplo, uma posição numa cirurgia, então tem que sempre ficar movimentando, porque senão aquela região tem uma isquemia, só que isso é tudo queda transitória. O cabelo volta depois, sem problema nenhum. Eu estava observando no jaleco do doutor Luiz Fernando, né? Recomendando ele a você que é interessado, cuja formação, eu vejo aqui no seu jaleco, referências a respeito do Hospital Albert Einstein, Hospital Israelita. Exato, eu trabalho aqui em Assis, onde nós temos aqui a clínica, e há 1 ano nós inauguramos nosso centro cirúrgico. Então aqui nós temos a clínica com o centro cirúrgico. A gente pode operar em outros lugares, mas a gente prioriza aqui porque a gente montou
assim, do jeito que a gente queria montar mesmo. Como eu trabalho em São Paulo também, eu trabalho em alguns hospitais de São Paulo há quase 20 anos. Inclusive o hospital que eu fiz a residência em cirurgia plástica, praticamente eu não vou mais, que nós comentamos os defeitos da face. Hoje a gente trabalha no Einstein, no São Luís e no São Peter. São hospitais, o São Peter, por exemplo, é um hospital de menor porte, mas é só de plástica. O São Luís é muito perto da clínica de São Paulo, no Itaim Bibi, e o Einstein também é perto dali, e são esses dois hospitais, eu considero hospitais muito bons, que tem toda a infraestrutura para você trabalhar, e são hospitais gerais, porque o São Peter é só de plástica. O São Luís e o Einstein são hospitais gerais. Mas são hospitais muito gostosos de trabalhar, porque é um hospital que tem simplesmente tudo o que você precisa. Tá? Então, é um alto nível, é padrão, esses hospitais são padrões. Se não me engano, o Einstein é o melhor, considerado o melhor hospital de São Paulo, e o São Luís, se não me engano, é o 5º, sendo a melhor maternidade. Então, são hospitais que você pode, assim, você tem toda a retaguarda que você precisa de um grande hospital. Tá vendo só? Dr. Luiz, com toda essa bagagem, pode atender você aqui mesmo em Assis. Eu, se fosse você, e você está curioso, você está com esse tipo de inculcação que leva você até perder cabelo por cabelo, né? Noites que a pessoa perde, espelhos que ela olha e não se encontra, está aqui o doutor fora de série, doutor Luiz Fernando. Eu queria deixar registrado aqui meu agradecimento em meu nome, em nome de toda a equipe do Canal 22. Nós fomos muito bem recebidos, acolhidos pelo doutor Luiz Fernando, e creia, estivemos aprendendo o tempo todo, creio que você também está aprendendo, derrubando tabus e mitos. Existe ainda muito folclore, existe muita indefinição, falta de informação a respeito dessa cirurgia, e outros procuram grandes centros, e nós já temos aqui o doutor Luiz Fernando Dias. Eu creio que uma entrevista a gente fica devendo para o telespectador, tem muitos temas a serem desbravados ainda. É verdade, nós temos muita coisa, poderia ser falado algumas coisas a mais sobre esse tema ainda, e eu agradeço a presença de vocês aqui da TV Com. Obrigado pela visita. Foi uma grande tarde essa de informação com o Dr. Luiz Fernando Dias. TV Com, canal 22, Assis na TV.